Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje nós entraremos com conteúdo também bem importante, um conteúdo que vai passar por diferentes conteúdos da matemática que a gente vai encontrar ainda pela frente nas próximas aulas que a gente vai gravar para vocês. Muito bem, hoje nós vamos começar a trabalhar a questão da regra de 3, ok? E é um assunto que nós vamos trabalhar hoje, a regra de 3 simples, para na próxima aula, então, nós trabalharmos a regra de 3 composta. Belezinha? Então, bora facilitar? Vem comigo! Muito bem, pessoal, vamos lá então. Nós vamos começar pelo conceito de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou comparado. Por exemplo, vamos falar numa grandeza física. Distância. São tantos quilômetros. Quer dizer, é algo que pode ser medido. Então, tudo que você pode medir ou comparar essa variável, trata-se de uma grandeza. Beleza? Bom, na realidade nós temos dois tipos de grandeza. As grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Então veja ali, acompanhe na tela comigo. As grandezas diretamente proporcionais, elas são aquelas em que a proporção entre elas é direta. Então aqui eu estou colocando, pessoal, duas situações para vocês acompanharem. Primeiro, essa primeira hipótese, você tem uma variável, que vocês podem perceber pela setinha, que eu estou passando a ideia de que ela está aumentando de valor. Então, a segunda variável que você vai estar estudando, ela vai estar na mesma proporção também aumentando. Ou seja, é uma proporção direta. Se uma aumenta, a outra aumenta. Da mesma forma, acompanhe do lado, veja bem, na segunda situação aqui, ó, essa variável está diminuindo de valor. Se eu comparar com uma segunda variável para ser uma proporção direta, esta segunda variável tem que também diminuir na mesma proporção o valor. Então, diretamente proporcional, quando as duas variáveis aumentam numa proporção ou quando as duas variáveis diminuem nessa mesma proporção, ok? E o segundo tipo de grandeza que nós temos são as grandezas inversamente proporcionais. Creio que para ti já ficou óbvio que nesse caso, então, é o que aparece aqui na tela, ó. Quando você tem uma grandeza aumentando de valor, a outra irá fatalmente diminuir de valor, inversamente proporcionais. E no segundo caso que eu coloquei ali do lado, se uma diminui de valor, a outra aumenta de valor. Estão percebendo? Então a relação é inversamente proporcional. Isso posto, vamos nos dedicar ao primeiro tipo de grandezas, que é tema da nossa aula nesse momento, que são as grandezas diretamente proporcionais. Então, pessoal, acompanhe ali no gráfico, olha só. As grandezas diretamente proporcionais, elas apresentam esse modelo de gráfico que vocês estão vendo aqui do lado. Então, imagine, por exemplo, que aqui eu escolhesse um ponto, e nesse ponto que eu escolhi, eu vou ter uma variável aqui no eixo horizontal, que eu posso chamar de A, e outra variável aqui no eixo vertical, que eu posso chamar de B. Se eu comparar com um outro ponto lá na frente do gráfico, eu vou ter um outro valor no eixo horizontal, que eu posso chamar de C, e um outro valor no eixo vertical, que eu posso chamar de D. Mas percebam, gente, que olha o que está acontecendo aqui horizontalmente, ó. Esse valor está aumentando e aqui neste eixo vertical, esse valor está aumentando. Então, ele segue a regra das grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Perceberam? Então, esse gráfico te dá uma noção do comportamento de grandezas que são diretamente proporcionais. E ali eu coloquei na tela alguns exemplos disso. Por exemplo, distância e tempo. Pessoal, veja se não são relações diretas. Quanto mais tempo eu percorro um certo percurso, maior a distância que eu vou percorrer. Ou seja, mais tempo, maior a distância. Diretamente proporcional. Quanto menos tempo eu empreendo no percurso, menor a distância que eu vou percorrer. Então, menos tempo, menor distância. Diretamente proporcional, estão percebendo? Segundo exemplo que eu coloquei, trabalho e tempo. Uma equipe trabalhando numa determinada obra, por exemplo.
quanto mais tempo eles trabalharem e se mantiverem o mesmo padrão de desempenho, maior é o trabalho que eles vão realizar. Quanto menos tempo eles tiverem para realizar um trabalho, se eles mantiverem o mesmo grau de desempenho, menor é o resultado do trabalho que eles vão efetivar, novamente diretamente proporcional, que é também o exemplo lá terceiro que eu coloco em termos de número de operários e produtividade. Quanto maior o número de operários, a tendência é ter maior produtividade, mais vai se produzir. Quanto menor o número de operários, menor a produtividade, menos vai se produzir. Perceberam? Então, esses exemplos são exemplos de grandezas comparadas entre si, que têm uma proporção direta. Tranquilo? Acompanhe comigo. Isso nos faz, gente, a partir para a regra de 3. E para grandezas diretamente proporcionais, a regra de 3 ela é chamada de simples, porque é uma relação direta, percebendo? Então, olha lá, ó. É utilizado para determinar um valor desconhecido entre grandezas diretamente proporcionais. Então, se vocês lembrarem daquele gráfico de antes que a gente colocou, tinha essa relação, olha ali, ó. A está para B, assim como C está para D. Você mantém uma proporção. A proporção de A para B é a mesma proporção que C para D. Então, isso te dá a regra de 3 sendo formulada, onde você normalmente vai ter 3 variáveis e você quer conhecer a quarta. Por exemplo, no exemplo que vocês têm aí na tela, a gente poderia imaginar que eu tenho essa variável B, C e D e que eu quero a variável A, por exemplo. Eu quero a variável A. Seria uma situação possível para a gente trabalhar. Perceberam? Então eu tenho 3 e quero a quarta. Muito bem. Para a gente trabalhar e lapidar esse entendimento, nada melhor do que trabalhar uns modelos, né? Então vamos acompanhar aí o primeiro modelo que eu trago para vocês. Olha só. Para realizar a entrega de uma carga, um caminhão teve que percorrer 350 quilômetros e acusou um consumo de 40 litros de óleo diesel. Então vamos anotar essa informação aqui do lado, olha só. Ele vai percorrer 350 quilômetros, ou seja, isso aqui seria a distância que ele percorreu, certo? A distância que ele percorreu. E o consumo, ou seja, a quantidade de óleo diesel, a quantidade de consumo de óleo foi de 40 litros. Ok? Então, essa informação inicial nós temos. Veja que nós já estamos tendo uma comparação entre duas variáveis, percurso e consumo de combustível. Bom, aí é o seguinte, o que é que aparece lá? Partindo da hipótese de que mantenha a mesma média de consumo, a média de consumo não alterou. Quantos litros de combustível? Então, eu tenho uma nova situação agora, que eu quero saber quantos litros de óleo vai ser consumido para fazer um percurso de 875 quilômetros. Então, agora, a nova distância vai ser de 875 quilômetros. Tranquilo, gente? Bom, lembra da nossa regra de 3? Primeiro, pense comigo. Se eu aumento o percurso, porque veja, ele vai, no primeiro exemplo, ele percorreu 350 quilômetros, agora eu quero que ele percorra 875 quilômetros, bem mais, né? Se eu aumento o percurso, é claro que o volume de combustível que vai ser consumido vai ser maior. Então, estão percebendo que é uma regra de 3 direta, é uma proporção direta? Veja que você tem aumento de distância e, portanto, aumento de consumo. Beleza? Então, partindo desse raciocínio, nós faríamos o seguinte, acompanhe comigo. Para percorrer 350 quilômetros, ele gastou 40 litros. Então, para percorrer 875 quilômetros, ele vai gastar X litros. Estão percebendo? Acabei de montar uma regra de 3 fazendo a regra de proporcionalidade. 350 está para 40, assim quanto 875 vai estar para X, para um novo volume de combustível gasto. Tranquilo? Muito bem. Vocês lembram que a regra de 3 a gente multiplica cruzado, não é isso? Então, partindo desse princípio, nós vamos fazer o seguinte, ó, x vezes 350 é igual a 875 vezes
40. Perceberam, gente? Fiz o produto em X. Então, você vai ter X igual. Se você fizer 875 vezes 40, este produto aí vai dar 35 mil. E esse 350 que está aqui, você evidentemente vai jogar para o outro lado, invertendo a operação de produto para divisão, porque você quer isolar o X, você quer saber o consumo. Então, 350 passa para o outro lado, dividindo. Pessoal, olha só, eu posso simplificar esse zero com esse zero, o meu X vai ficar 3.500 dividido por 35. Se você providenciar essa divisão, o resultado vai dar 100. Mas vamos pensar 100 o quê? Veja bem, vamos voltar lá para cima. Aqui você tinha o quê? 350 quilômetros. Aqui você tinha 875 quilômetros. Aqui você tinha 40 litros. Você quer saber o novo consumo, você quer em litros. Portanto, 100 litros. Essa é a resposta do exercício. Tranquilo, pessoal? Sempre o que é aconselhável? No final do exercício, dá uma avaliada se tem lógica. Se ele aumentou a distância que ele percorreu, o consumo vai ter que aumentar, certo? Quanto que foi o consumo no primeiro exemplo, que a distância era menor? Ora, o consumo foi de 40 litros. Para quanto o consumo foi agora? Para 100 litros, porque a distância era maior. Então, o consumo aumentou. Bateu, diretamente proporcional. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Antes de irmos para o próximo exercício, só aquele lembretezinho, não esquece de dar aquela curtida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para apoiar a gente. Ative as notificações lá no sininho, porque toda segunda e quinta nós temos vídeos novos sendo lançados. Beleza? Vamos adiante. Próximo exemplo. Olha só. Em uma gráfica, uma determinada impressora tem a capacidade de produzir 25 mil panfletos por dia. Então vamos anotar isso aqui. Nós temos aqui a situação de 25. Nós temos a situação de 25 mil panfletos por dia sendo produzidos. Só que o expediente diário é de 8 horas, então essa informação é importante. Esse expediente diário é de apenas 8 horas. Essa máquina é mantida em funcionamento 8 horas por dia. Com isso, ela produz 25 mil panfletos. Tranquilo? Muito bem. O exercício agora continua dizendo o seguinte: suponha que a capacidade de produção do equipamento se mantenha nesses níveis. Então, ela vai sempre trabalhar 8 horas por dia, produzindo 25 mil panfletos a cada dia. Beleza? Muito bem. Pergunta-se o seguinte: letra A, olha só. Quanto tempo será necessário para a produção de 650 mil panfletos? Olha que a produção vai ter que ser muito maior, né, comparado com o que nós tínhamos aí. Então vamos anotar. Qual é a nova produção que eu quero? 650 mil panfletos, ok? Pergunta quanto tempo será necessário? Qual é o tempo necessário? Gente, se vocês observarem, o tempo foi dado em horas. Então, este novo tempo necessário também terá que ser em horas. Então, pensa comigo. 8 horas por dia de trabalho vai dar 25 mil panfletos. Se eu aumentar a produção, que eu tenho que atingir agora 650 mil panfletos, é claro que vai precisar de mais tempo, mais horas. Então, veja que é uma regra de 3 simples, ou seja, é uma proporção direta. Aumenta a produção necessária, aumenta o tempo necessário. Beleza? Então, nós vamos partir de uma regrinha de 3 direta. Muito bem, se é uma regra de 3 direta, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a relação, a proporção entre eles. Então, nós teríamos o seguinte, ó, acompanhe comigo aqui. Eu tenho 25 mil panfletos, está para 8 horas de trabalho, ok? Então, 650 mil panfletos vai exigir X horas de trabalho. Montei uma regrinha de 3. Perceberam? Muito bem. Sendo uma regrinha de 3, a gente multiplica cruzado. Então, acompanhe comigo. X vezes 25 mil, ok? É igual a
8 vezes 650 mil. Beleza, gente? Vamos lá, então? X vai ser 8 vezes 650 mil, se você fizer esse produto, isso vai dar 5.200.000, ok? 5.200.000. E esse 25 mil que está aqui, você vai jogar ele para o outro lado dividindo, porque você quer isolar o X. Então, dividido por 25 mil. Aí, né, pessoal, eu posso simplificar isso aqui, simplificar aqui, simplificar aqui. No final da história, eu vou ter 5.200 dividido por 25. Se você dividir 5.200 por 25, você vai obter como resultado 208. Mas 208 o quê? Horas, né, pessoal? Não é o tempo que você está querendo. Olha aqui, o tempo não estava em horas, está aqui, ó. Então, o novo tempo também terá que ser em horas. Ou seja, para ele chegar a 650 mil panfletos produzidos com aquela produção diária, ele vai precisar de 208 horas. A gente acabou de responder o quê? A letra A. Tranquilo? Muito bem. Letra B. Quantos dias serão necessários para atender essa demanda? Bom, então cuidado agora. O que nós calculamos foi o tempo em horas. Nós queremos saber em dias. Cuidado que não é simplesmente pensar, vou dividir por 24 porque cada dia tem 24 horas. Não é assim. Porque a produção diária é de apenas 8 horas. A máquina não fica ligada às 24 horas do dia, entendeu? Então, veja bem, neste caso, para nós começarmos a resolver a letra B, nós temos que raciocinar da seguinte forma. Em um dia, a máquina opera por 8 horas. Então, vai precisar de X dias, que é o que a letra B está pedindo, para ela operar 208 horas, que foi o tempo necessário para os 650 mil panfletos. Perceberam? Então, fiz de novo a proporção, gente. Um dia, 8 horas, X dias, 208 horas. Percebam que a proporção tem que ser mantida. Dia para hora, dia para hora. Tranquilo? E aí você caiu numa regrinha de 3 de novo. Vamos trabalhar, vai ficar X vezes 8. Não há necessidade de trazer as unidades para dentro, né? Fica X vezes 8 igual a 208 vezes 1. Então, o teu X vai ser 208 vezes 1, que dá 208, perfeito. E você vai dividir por 8, porque aquele 2 que está lá multiplicando o X, você vai ter que tirar de lá, porque você quer isolar o X, ele passa dividindo. Se você dividir 208 por 8, gente, você vai obter como resultado 26. 26 o quê? Dias. Não era isso que você estava calculando na letra B? A letra B não pedia aqui, ó, quantos dias são necessários, ó, quantos dias. Foi o que a gente fez. Beleza? Se você quiser usar uma outra regrinha, olha aqui, ó, você pode dizer que essa unidade cortou com essa e sobrou essa, ou seja, dias. Tranquilo? Vamos para o último exercício de hoje? Olha só. Fica aí, porque é importante, um exercício bem diferenciado esse exercício 3. Eu tenho como hábito sempre colocar o último exercício de cada aula, um exercício que gera um desafiozinho um pouco maior. Então fica comigo que vai ser bem interessante. Vamos lá? Olha só. Olha que bacana esse exercício. A altura de 3 pessoas, e essa altura foi medida em centímetros, normalmente a gente fala, a pessoa tem 1,70 m, mas aqui está sendo usado em centímetros, cuidado, tá? Ela é diretamente proporcional a 5, 7 e 8. Então, pessoal, você tem que organizar as ideias. Então, segue aí o raciocínio comigo. Imagine o seguinte, você tem uma pessoa que eu posso chamar de A, uma pessoa que eu posso chamar de B e uma pessoa que eu posso chamar de C. Foi mantida uma proporção. Para A proporção é 5, para B, a proporção é 7 e para C, a proporção é 8. Tem uma relação de proporção. Evidentemente que não significa que a pessoa A tem 5 centímetros de altura e assim por diante. Não faria o menor sentido. É uma relação de proporção, ok? Muito bem. Aí o exercício diz o seguinte. Sabe-se que a soma das suas alturas é igual a 500 centímetros. Então, opa, olha aqui, ó. Se eu somar a altura de A
com B e com C, as três alturas somadas vai dar 500 centímetros. Claro, né, gente? Se você fosse pensar em metros, cada metro tem 100 centímetros, significaria 5 metros. A altura das três pessoas somadas daria 5 metros, ok? Ou 500 centímetros. Muito bem. Pode-se afirmar que a pessoa mais alta mede quanto? Olha só. Olha a pergunta. Quanto que mede a pessoa mais alta? E agora, como é que eu faço para sair com isso, né, pessoal? As informações que vocês têm são essas que eu joguei aí na tela. Então vamos pensar. Analise comigo. Há uma proporção que essas três pessoas têm. 5:7:8. Então eu posso usar o conceito, a regra de 3, para formular essa proporção. A pessoa A está para 5, assim como a pessoa B está para 7, assim como a pessoa C está para 8. Ou seja, todas elas têm a mesma proporção X, só que eu não sei ainda qual é esse valor dessa proporção. Eu sei que é 5 para uma, 7 para outra e 8 para outra. Então, posso formular essa hipótese que eu coloquei aí na tela. Perceberam? Bom, gente, vocês estão percebendo que são tudo igualdades? Se são todas igualdades, eu posso dizer que A sobre 5 é igual a X. Eu posso dizer que B sobre 7 é igual a X. E eu posso dizer que C sobre 8 também é igual a X. Não é isso? É tudo igualdade? Então, A é igual, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Perceberam? Muito bem, só que quando eu faço essa jogada que eu acabei de comentar com vocês, eu posso montar uma regrinha de relação. Olha aqui, ó. Se você aplicar essa operação aqui, eu posso dizer que o meu A vale 5x. Concordam que o 5 vai passar para cá multiplicando? Beleza? Assim como eu posso dizer que o B vai ser igual a 7x. Assim como eu posso dizer que o C vai ser igual a 8x. Tranquilo? Aí você pode dizer, professor, tudo bem, mas e o que eu vou fazer com isso? Então, olha que tem uma equaçãozinha que a gente deduziu aqui, já que ele disse lá em cima no exercício que a soma das três alturas dava 500 centímetros, que nós formulamos. E eu posso pegar agora, então, no lugar do A, substituir por 5x, eu posso pegar no lugar do B e substituir por 7x, e eu posso pegar no lugar do C e substituir por 8x. Não é isso? Não são as equaçõezinhas que eu montei do lado? E isso fatalmente vai ter que dar 500. Olha que bacana. Esse x aqui, ó, você evidentemente vai poder somar. 5x mais 7x dá 12x, 12x mais 8x vai dar 20x. E isso é igual a 500. Como eu estou tentando achar aquela proporção x, né? Aqui, pessoal, ó, eu estou querendo achar a proporção, aquele x, não é isso? Então, eu vou ter aqui que o x vai ser 500 dividido por 20, tá certo, não tá? Aquele 20 está multiplicando, eu quero isolar o x, tiro de lá, passa para o outro lado dividindo. Se eu dividir 50 por 20, eu posso simplificar, 500 por 20, melhor dizendo, fica 50 por 2, que dá 25. Então, eu descobri que aquela proporção era 25. Olha que beleza! Se aquela proporção era 25, eu agora tenho condições de achar o valor de cada altura, da pessoa A, da pessoa B e da pessoa C. A pessoa A não é 5x? Se é 5x, e eu agora sei o valor do x, então a pessoa A vai ter a altura 5 vezes 25, que dá 125. Não está tudo em centímetro, pessoal? Então, se a pessoa baixinha, né? 125 centímetros, seria 1,25 m, não seria? Já a pessoa B, a gente viu que a proporção era 7x. Então, para a pessoa B, eu vou ter 7 vezes 25. 4 vezes 25 dá 100, 1 metro, aí fica ainda 3 vezes 25 dá 75, então fica 175 centímetros. Seria 1,75 m, não seria?
E, finalmente, a pessoa C, nós tínhamos descoberto que a relação de proporção era 8x. Então, para a pessoa C, vai ficar 8 vezes 25, e se você fizer isso, vai dar 200 centímetros. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Qual era a pergunta do exercício? A pessoa mais alta mede quanto? Pessoal, olha para cá. Evidentemente que a pessoa mais alta era a pessoa C, 200 centímetros. E evidentemente que 200 centímetros equivale a 2 metros, bem alto inclusive, né? E 2 metros, pessoal, 2 metros é aqui, ó. 2 metros é a letra E. Então esta seria a resposta do exercício. Tranquilo, minha gente? Como sempre eu digo, espero que eu tenha contribuído para sanar tuas possíveis dúvidas sobre esse assunto. Na nossa próxima aula, nós vamos ter um vídeo trabalhando regra de 3 composta. Vai ser uma outra aula bem interessante. Então, fique bem, um grande abraço, não esquece de dar aquela curtida no nosso trabalho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.